achando, vampiros, tente me assustar. Quando você vê, você já tá fechando a janela. Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Estou aqui de volta hoje para falar de um livro, de um autor, na verdade, pelo qual eu tenho muito carinho. Um autor que fez parte da minha formação como leitor. Um cara que eu leio muito até hoje, que eu admiro demais a escrita dele, admiro demais a carreira dele, o nível de produção que ele consegue, tá fazendo em vida. Hoje eu vou comentar o segundo livro publicado por ele. Hoje a gente vai falar rapidinho aqui, uma mini resenha de Salem, do Stephen King. Esse livro anteriormente aqui no Brasil foi publicado como A Hora do Vampiro, o que é um tanto quanto desnecessário, digamos assim, porque dá um spoiler para quem vai ler. Hoje em dia esse é um livro publicado em 1975, ou seja, uma obra já com os seus 46 anos de idade, completando seus 46 anos de idade, mas é de uma atualidade e assim, é muito bacana você ler Salem, você ler o segundo romance publicado pelo King e ver que o cara é simplesmente um dos fundadores, um dos criadores de muita coisa que hoje em dia a gente chama de clichê dentro da literatura de terror, né? Mas que na época dele não era clichê, na verdade ele estava lançando essas bases desse terror muito voltado para o gore, muito voltado para o terror psicológico, né? Stephen King é um dos fundadores dessa vertente do terror psicológico. Então a gente tem basicamente o que? A gente tem um enredo, eu sempre gosto de dizer isso quando eu falo sobre as obras do King. Você tem dois maus, você tem dois grandes maus. O mal realista, o mal concreto, que é o quê? Que é a violência urbana, a violência doméstica, a violência sexual. Então são aqueles problemas, são aqueles perigos reais que o mundo real possui. E a gente tem também o terror, a gente tem também os perigos do mundo irreal. E aí a gente vai conhecer as criaturas, a gente vai conhecer aquilo que habita o escuro, aquilo que fica embaixo da cama da criança, que fica escondido dentro do guarda-roupas, aquilo que está dentro da floresta, né? Então a gente tem esses dois pilares, né? O real e o irreal. O King geralmente ele inicia a trama estabelecendo esses dois de forma separada. A gente vai conhecer os personagens junto com todos os seus terrores reais, né, seus problemas, certo, da sua vida real. Em paralelo a isso, a gente vai começar a ter vislumbres dos terrores irreais, dos terrores abstratos. Em um dado momento da trama, esses dois vão se unir, né, e vão se encontrar. E aí, a partir desse encontro, é que surge o terror psicológico do King. E ele é uma das feras desse campo. Salem, junto de It, a Coisa, com certeza se tornou um dos meus favoritos do King. Agora ele divide essa posição com It. Ele estava muito preparado para escrever esse tipo de obra pela influência do cinema da época, que o cinema de terror naquela década de 70 estava ganhando muita força, né? Estava ganhando muita expressão. Então a gente vê que é uma trama muito visual, como ele iria mostrar no restante da carreira dele, ao longo da carreira dele. Todo livro do King que você lê é extremamente cinematográfico, né? Você imagina aquilo acontecendo na tela. A isso se deve o fato dele ser tão adaptado para o cinema e para séries de TV, né? Você vê que ele escreve já de uma forma muito visual. Isso deve facilitar muito a vida de diretores e produtores, né? Sobre o livro, sobre o enredo, a gente tem uma pequena cidade nos Estados Unidos que se chama Jerusalém Slot e ela é apelidada como Salem, né? Os moradores encurtam o nome dela como Salem.
Essa é uma cidade que tem no seu passado alguns eventos traumáticos, certo? Grandes incêndios, um grande assassinato acompanhado de suicídio em uma grande casa de luxo da cidade. Mas esses eventos são aqueles eventos que eu falei que são os eventos do mundo real, são os terrores reais, são fatos do mundo real que aterrorizaram a cidade. Salem recebe novos moradores e aí a partir dessa vinda de novos moradores é que a gente passa a conhecer os terrores irreais, os terrores do mundo fantástico, certo? Bom, quem são esses novos moradores? A gente tem primeiro o Ben Mears, que é um escritor. Ben já viveu em Salem há muitos anos atrás com uma tia, certo? Mas ele está de volta porque ele teve uma experiência naquele mesmo casarão que eu citei, onde houve um assassinato acompanhado de suicídio. E por conta disso ele tem interesse em escrever um livro sobre o dito casarão. Ele está na cidade justamente com o intuito de escrever esse livro. A gente tem também como novos moradores, na verdade um novo morador, Lord Barlow. Ele vem acompanhado do seu... Na verdade quem chega primeiro à cidade é uma espécie de assessor dele, que é o Strucker. E Strucker vem para abrir uma loja de móveis rústicos, móveis antigos na cidade. E eles vão morar justamente no dito casarão, que há muitos anos atrás houve esse evento. Então, depois da chegada desses novos moradores em Salem, acontece uma fatalidade, que é o desaparecimento de dois irmãos, né, duas crianças que estavam caminhando na floresta. E depois do sumiço dessas duas crianças, outros eventos passam a acontecer, né? E aí se desenrola a história. Ben, ele se envolve com uma das moradoras da cidade, a Susan. Susan sonha em deixar Salem, né? Em conhecer as cidades grandes, né? Fazer vida fora da cidade. Ela tem esse desejo. De importante também nós vamos conhecer o padre da cidade, que vai ser um personagem muito importante. A gente vai conhecer um professor de literatura, que vai se tornar muito amigo do Ben, que é o Math. Vamos conhecer um garotinho, que é o Mark Petrie. O Mark, ele é uma criança que hoje a gente chamaria de geek, né? É super inteirado sobre monstros, sobre criaturas sobrenaturais. Ele adora esse tipo de coisa, ele lê muito sobre isso, então ele vai ser uma peça importante nesse enredo. Nós vamos conhecer também um médico que vai se tornar amigo do Ben, também muito importante no enredo, que é o Jimmy Cody. E esses personagens que eu citei, né, esses amigos do Ben, essas pessoas que vão se envolver com o Ben, eles vão ser responsáveis por desvendar muito do que está acontecendo na cidade, o sumiço de alguns moradores e os eventos que vão se desenrolar com a chegada do Lord Barlow e do Strucker. Bom, como o título brasileiro já entregava, né, o que está acontecendo em Salem é uma invasão de vampiros. É interessante porque o nome original do livro, Salem, e os primeiros capítulos não deixam isso muito claro. Então, por isso que não é interessante esse primeiro título, né? Esse título brasileiro original, porque ele na verdade era um grande spoiler. Eu fico imaginando as pessoas lendo esse livro pela primeira vez na década de 70 e nos primeiros capítulos tentando entender o que estava acontecendo, né? Porque é bem bizarro, não fica muito claro o que é que eles são e o que é que está sendo feito com aquela população. Mas com o desenrolar da trama, você vai recebendo pistas, né? Como algumas pessoas que vão ressurgindo com um incômodo à luz do dia. Você começa a perceber que quando alguém empunha um crucifixo, aquela pessoa fica com medo e se afasta. O que eu já li do King é uma das melhores tramas, uma trama muito bem desenhada, muito bem costurada, com começo, meio e fim muito bem trabalhados. Eu gostei muito do enredo, assim, de todo o desenrolar do enredo. Eu acho que é um dos livros que ele consegue ser mais objetivo, não tem muito do texto prolixo que às vezes ele adota, como ele adotou em algumas outras obras, como no Cemitério, por exemplo. Eu acho que no Cemitério ele é bem prolixo em alguns pontos,
mas em Salem ele consegue ser bem mais objetivo. Detalhe que aqui ele tem muitos personagens para desenvolver, ele tem na verdade uma cidade inteira e ele pincela um pouco da vida de cada personagem. Tem alguns que, é claro, ele vai trabalhar bem melhor, os protagonistas, mas assim, ele dá uma pincelada em muitos outros, e aí isso é bem interessante, porque assim, a gente precisa ter algum nível de empatia para que quando essas pessoas começarem a ser transformadas, né, a gente sinta, né, essa transformação, a gente sinta essa empatia se transformar num temor. A gente começa a temer por aqueles que a gente se identifica mais, por aqueles que a gente gosta. Foi uma das melhores leituras até agora do ano, foi uma das melhores leituras de Stephen King, né, gostei muito. Com certeza é uma obra que eu vou querer revisitar algum dia, deixar ela guardadinha aqui em casa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Leiam Salem, leiam Stephen King, é muito bom, recomendo demais. Sim, para formar leitores também é muito importante, se vocês puderem indicar para novos leitores. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem o que é que vocês acharam de Salem quando leram, ou se vocês têm vontade de ler Salem ou outro livro do King. E é isso, vamos interagir e até a próxima, gente.